Resumindo, o pior dorama barra BL que eu já vi na minha vida. Vamos falar sobre Ben e Jin. Eu tive tanta raiva desse BL que eu não queria nem falar sobre ele, eu não conseguia nem pensar nele. Mas finalmente chegou o dia de acabar com esse famigerado BL e de jogar todas as minhas frustrações nesse vídeo. O que eu sempre quis fazer, mas fiquei com muita raiva esperando a poeira baixar para poder vir aqui falar. Porque eu já assisti muita coisa ruim, mas Ben e Jin é outro nível e você vai entender o porquê. Eu não vou contar tudo o que acontece, eu vou falar por cima as coisas que mais me incomodaram. E vou, claro, dar a minha opinião. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A primeira temporada é bem ok, é aquela coisa clichê, não tem nada de especial. Tem uns segredos que vão sendo revelados, mas nada muito grande. E é um BL gostoso de assistir e termina com os dois se amando e tal. É aquilo que a gente já viu, mas que é bom, sabe? Os atores têm um carisma legal, uma química legal. Na primeira temporada, se você gosta de coisas mais leves, pra ver rápido, você vai gostar dessa temporada porque ela é bem curtinha. Tem 6 episódios de 30 minutos cada uma. Você se apega muito rápido. E aí veio a segunda temporada e eu tava ansiosa porque teria mais episódio e teria mais dinheiro para investir, seria um negócio bem legal. Só que eu não contava com uma pessoa, né? O roteirista. O que acontece na segunda temporada para ser tão ruim? O Ben, ele morre. Do nada, já começa assim o dorama. E o Jin abandonou toda a sua vida, ele tá passando por uma dificuldade enorme. E eu vou explicar o porquê. Isso aconteceu na primeira temporada. O Jin, ele escolheu ficar com o Ben, então o pai dele disse que ia acabar com tudo dele. Ele tinha uma loja de automóveis e ele era muito famoso nas redes sociais e perdeu tudo, ele preferiu ficar com o Ben. Ele não fez isso tudo pelo Ben, ele também fez por ele, já que ele era bissexual. Ele viveria uma vida triste ao lado da ex dele, que ele não gostava, para dar para o pai o que ele queria. Não seria justo nem com o Jin e nem com a namorada dele. Então, no final da primeira temporada, é bom e é coerente, é um final muito bom. Aí, na segunda temporada, como eu tava falando, ele tá morando de favor numa cafeteria que ele trabalha. Inclusive, ele conhece um cara lá que gosta dele. Só que ele tá com muito luto e dá uma dó desse menino. Meu Deus, a cara dele de sofrimento. Então, mesmo depois da morte do Ben, ele não voltou atrás, ele não correu atrás do pai dele, mostrando que ele fez aquilo não só pelo Ben, mas por ele também. Ele seguiu com a vida dele sendo ele mesmo. Os amigos do Ben e a melhor amiga e o Jin ainda visitavam o local que ele morreu, que ele sofreu o acidente, e todo mundo tá sofrendo. Mas aí tem um detalhe importantíssimo. O Ben não tá morto. Ele tá em uma fazenda namorando o cara que surgiu sei lá de onde, ele ajudou o Ben, eu acho, nesse acidente, eu não sei. Aí eu pensei, ingênua, né? O Ben perdeu a memória, sofreu um acidente, esse cara aí ajudou ele, vai chegar uma hora que ele vai encontrar o Jin e ele vai lembrar de tudo, aos poucos e tudo mais. Mas eu tava enganada, né? O roteirista, ele pensou assim, deixa eu ver, que tal se o Ben terminar com o Jin pro bem dele? Olha só que roteiro maravilhoso. E assim ele fez. O Ben nunca mais quis saber do Jin, nunca mais, porque na cabeça dele era o melhor que ele poderia fazer pelo Jin, era se afastar. Ele só achou que se afastando, o Jin teria a sua vida de volta. E isso é péssimo. Parece que pro Ben, o Jin ele só abandonou a sua vida por ele. Mas o Jin abandonou aquela vida que o pai dele proporcionava porque ele era um menino bissexual e só estava se enganando. E ele não queria mais aquilo. Então, quando o Ben termina com ele com essa desculpa de que queria o melhor pra ele, é como se ele dissesse, volta pra tua casa, volta pro teu pai, pra tua namorada, que você vai ser feliz, ignorando tudo que rolou na primeira temporada quando o Jin abandonou tudo pra ser quem ele é de verdade. Fora que o Ben nunca procurou o Jin, ele fugiu, fingiu que morreu pro cara e nunca quis mais saber dele, sendo que o cara tava na merda, passando por uma grande dificuldade e ainda mais sofrendo horrores de luto por ele, e ele não tava nem aí. O Ben gostou do Jin por anos, até finalmente contar pra ele, eles finalmente têm uma chance e vem com essa desculpa extremamente clichê de terminei porque é o melhor pra você. Fora que o Ben na primeira temporada é aquele cara que corre atrás das coisas que ele quer, a mãe dele queria que ele se mudasse para os Estados Unidos e ele se recusou, ele preferiu ficar na casa dele, vendendo os bolos dele e tentando seguir a vida do jeito dele, do jeito que ele queria. O roteiro fez o Ben parecer um idiota. E pior, que os sentimentos da primeira temporada nunca existiu. Porque depois de um tempo foi que eu refleti, talvez o Ben seja o vilão da história, talvez ele não gostasse tanto do Jin como ele dizia, como a gente pensava. Mas enfim, o Jin ele descobre que o Ben tá vivo porque ele vai na cafeteria vender os bolos dele com o agroboy. E essa cena é horrível, dá muita dó.
O resto dos episódios é só Jin se humilhando atrás do Ben. É uma coisa que você quer que acabe. Juro, você sofre pelo Jin. E o ator é muito bom naquilo que ele faz, né? Porque fica tudo pior. E você fica no misto de raiva, de tristeza e de esperança, porque eu estava até o último segundo achando que o Ben ia cair na real e parar de palhaçada. Mas não, foi tão ruim que o último episódio nunca nem veio a público. Mas enfim, a mãe dele sabe que ele inventou isso de morrer. Não, e detalhe, na primeira temporada a mãe dele enche o saco pra ele ir morar nos Estados Unidos porque não queria que ele ficasse sozinho nas Filipinas. E aí, eles até fizeram um acordo dele ir morar com ela, caso tudo desse errado. Por que que a mãe dele mudou de ideia? Porque ela mudou de ideia e deixou o filho morar em uma fazenda com uma pessoa desconhecida, sem dinheiro, sem emprego. Faz sentido isso? Se tivessem feito ele se mudar para os Estados Unidos, seria mais convincente. Nem tudo tá perdido nesse dorama, já que as histórias secundárias são bem legais. E tipo, tem 2 amigos que ele fez na primeira temporada, que eram o entregador e a ex do Jin. E eles meio que viraram melhores amigos, porque o entregador gostava do Ben. E ela, enfim, foi trocada pelo Jin. Então eles tinham isso em comum. E aí, por causa do que aconteceu com o Ben, dele morrer jovem, eles meio que fazem uma lista de coisas que eles querem fazer. E dentre essas coisas estava sexo com 4 pessoas. E eles arrumam mais 2 pessoas para fazer isso que tá ali na lista, mas eles acabam gostando disso e eles fazem um relacionamento com 4 pessoas e viram um quadrisal. Tem umas coisas que acontecem no relacionamento deles que abalam um pouco e é bom de acompanhar. Eu gostava mais deles como melhores amigos. Tem a história da melhor amiga do Ben, que se apaixonou por um garoto mais jovem e ela não sabe bem o que fazer, apesar de gostar dele, ele é um pouco bobo e ela é muito mais madura, e ela se vê nesse dilema. E tem um outro casal de um homem com uma mulher trans, que o homem tem receio desse relacionamento, de expor que ele namora uma mulher trans, que de fato é interpretada por uma mulher trans de verdade, e isso é bem legal. Mas no final de todas as histórias, tudo termina bem, só os protagonistas que foi ladeira abaixo. Então se você quiser assistir esse dorama, tem no YouTube legendado. Eu não recomendo, mas se você quiser assistir, vai lá. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!